de hoje é sobre entendendo as tempestades. A palavra do Senhor aqui nessa hora. E eu vou estar começando em Jonas 1, verso 4. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Amém? Pode se sentar. Então, primeiramente, eu acho que é importante a gente entender as três origens das tempestades nas nossas vidas. Existem três origens de tempestade. A tempestade ela pode ser direcionada e enviada por Deus. A tempestade ela pode ser de uma origem maligna. E a tempestade na nossa vida pode ser origem natural, nossas próprias escolhas, aquilo que fizemos. Então eu vou estar passando hoje por 4 tempestades na palavra. E vou estar tentando descrever algumas coisas que aconteceram em cada uma delas para a gente entender. Então a primeira tempestade é uma palavra muito conhecida, que é sobre Jonas. Jonas, para quem não conhece a história, ele é um profeta, temente ao Senhor, e ele estava indo, Deus mandou ele para uma cidade, e ele queria ir para outra. Então Deus falou, você vai lá e me entregar. Ele falou, não, então eu vou para Tarsis. E comprou uma passagem, um bilhete ali para entrar nesse barco, e entrou no barco. No meio do processo desse barco, vem uma tempestade muito forte contra o barco, que é essa passagem aqui que eu li. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Então, esse é o primeiro cenário de tempestade. É uma tempestade onde Deus originou. Então, foi uma tempestade enviada pelo Senhor. Em quais momentos acontece esse tipo de tempestade na nossa vida? Na maioria das vezes, é quando Deus quer nos mostrar o que tem interferido na nossa vida com Ele. Então Deus, como uma forma de alertar, uma forma de nos acordar, nos despertar daquilo que estamos vivendo, Ele leva uma tempestade, ou nos leva por meio de uma tempestade, para que a gente possa entender o que está acontecendo. A palavra em Jonas, no capítulo 1, ela vai escorrer todo o cenário que aconteceu. A palavra fala que os marinheiros, eles clamavam cada um aos seus deuses, porque a tempestade que veio era absurda. Então cada um começou a clamar aos seus deuses, que já nos mostra que Jonas estava num lugar errado, na hora errada. Ele não estava no meio do povo de Deus. Cada um que ali estava tinha os seus próprios deuses. E cada um começa a clamar ao seu Deus. A segunda coisa que os marinheiros fazem é lançar ao mar tudo aquilo que pesava no barco. Então aqui a gente tem algumas chaves. Quando acontece uma tempestade na nossa vida, muitas vezes a gente se desprende daquilo que não devemos nos desprender. Muitas vezes, numa situação de loucura, numa situação de conturbado, a mente conturbada, a gente cansado, está tudo dando errado, eu não sei o que é, a primeira coisa que a gente faz é começar a se desprender do que não devemos nos desprender. Quando a palavra fala que eles lançavam ao mar aquilo que era peso, eles estão falando que eles lançaram ao mar, jogaram fora aquilo que era necessário para a sobrevivência. Eles lançaram ao mar ouro, eles lançaram ao mar comida, eles lançaram ao mar tudo aquilo que eles tinham no barco. Só que nada disso fez o barco parar a tempestade. O barco continuou indo a pico, ele ia afundar. Então, no momento de desespero, muitas vezes a gente vai tentar se despir, vai tentar tirar da nossa vida aquilo que Deus não mandou tirar. Então, muitas vezes a gente perde o que a gente não deveria perder. A gente perde um namoro, aqui todo mundo já está na idade mais avançada, né? Mas acontece de perder um namoro, porque a gente imaginou que aquilo era o cenário errado diante de Deus. Mas não era. Talvez a tempestade não tirava.
aquela situação vai nos livrar. Mas às vezes não é isso que Deus quer falar com a gente. Então pare de perder tempo jogando coisas fora que a gente não precisa jogar. Esse é o primeiro ponto. O mestre do navio, ele fala que a palavra fala que o mestre do navio ele vai acordar Jonas lá embaixo, no porão. Jonas estava dormindo. Todo mundo preocupado, o povo clamando aos deuses e Jonas dormindo. Então o mestre do navio ele vai ali a Jonas e fala: Jonas, acorda, vai lá você também, clama ao seu Deus e vamos ver o que acontece. Porque o pessoal ele jogou tudo fora aqui e ainda não deu certo. Então Jonas ele se levanta, vai orar ao Deus. E quando ele se levanta ali naquele momento, ele fala com o mestre, ele fala: ó, o problema sou eu sei que sou eu. E naquele momento eles estão lançando sorte. A palavra fala que eles estavam ali lançando sorte, todos os marinheiros, e a sorte caiu sobre Jonas e falou: ó, quem é você? O que você está fazendo? E Jonas então falou: o problema sou eu mesmo. É porque eu sou servo de Deus, eu acredito e sou temente ao Senhor, mas eu vim aqui em desobediência. Quer que a tormenta para? Faz o seguinte: me lança no mar. Segundo ponto importante: muitas vezes o problema real da nossa situação ele está lá no porão. Muitas vezes a gente já guardou ele, a gente já esqueceu. O que eu quero falar com isso? Quero dizer que muitas vezes aquilo que é o nosso problema hoje, que nos fez entrar numa tempestade de hoje, é algo lá de trás. Muitas vezes acontece um estrago, ou um estado e fala: nossa, entrei numa tempestade, está acontecendo isso e isso. Mas o problema real disso, e geralmente os psicólogos conseguem adentrar mais nessa parte, mas a gente vai no psicólogo para entender não o nosso problema que a gente está passando. A gente vai no psicólogo para entender a origem daquilo que a gente está passando. O que aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos atrás que me tirou hoje da paz que eu estava. E muitas vezes, como esse cenário de Jonas, Deus enviou aquela tempestade para que pudéssemos nos livrar daquilo que estava no porão. Então Jonas estava dormindo no porão. Muitas vezes o nosso problema ele está descansando lá no íntimo de cada um. Uma coisa que aconteceu lá no passado, uma mágoa que ficou do passado, uma tristeza que ficou do passado, uma falta de perdão, alguma coisa que vem crescendo, estava adormecido. Mas no momento ele acorda e nos coloca numa tempestade. A segunda coisa é que Jonas ele declara, ele fala: o problema sou eu. Só que ele não se joga no mar. Então o problema ele pode se apresentar para você, mas ele não vai sair dele sozinho. Muitas vezes a gente quer que Deus resolva todas as coisas, e ele te coloca numa situação para poder resolver. Ele abre os nossos olhos para entender o que está acontecendo. Mas cabe ao capitão do navio. O navio deu conta. Cabe ao capitão, a minha mente, meu intelecto, eu parar e entender aquilo que Deus quer fazer naquela situação e eu lançar fora aquilo que está errado. Então Jonas estava fazendo o barco perecer, mas ele não saiu do mar. Ele falou: se vocês me jogarem no mar, vai parar. Então ali o mestre do navio, o capitão do navio, ele para e vai orar, porque ele tinha medo. Quando Jonas declarou que ele era servo do Deus vivo, o Deus que era o dono do mar e da terra, o capitão teve medo. Então ele vai orar e fala: não, tudo bem, eu tenho que lançar ele fora, mas o que eu vou fazer? E muitas vezes a gente lança fora coisas que não deveríamos lançar, por ter medo de lançar fora aquilo que Deus já mandou lançar. Existem situações da nossa vida onde Deus fala: ó, esse por exemplo, um exemplo, né? Eu estou num emprego e esse emprego tem sustentado meu ministério, tem sustentado a minha vida. Mas vai chegar um momento que Deus vai falar: ó, larga o emprego. E você vai falar: nossa, está tudo dando errado, né? Vou largar isso aqui. Nossa, isso aqui está errado. Nossa, essas pessoas estão fazendo mal. Isso aqui não é isso. Deus já mostrou o problema. Cabe a você agora sair dele. Então, muitos cenários das nossas vidas dão um ponto que a gente não tem um romper em Deus, ou sair da tempestade porque não ouvimos Deus. E começamos a lançar fora aquilo que não faz sentido. Amém? Então, esse primeiro exemplo é um exemplo de tempestade originada pela mão de Deus. Eu quero ler uma segunda passagem, Marcos 4, verso 35 ao 41. Aqui a gente vai se deparar com uma outra tempestade.
tempestade ela tem o intuito de mostrar aquilo que a gente deve se livrar, aquilo que tem nos puxado para baixo, aquilo que tem nos atrapalhado em Deus. Marcos 4, 35 ao verso 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Esse cenário é um cenário um pouco diferente. Esse cenário se trata de uma passagem onde Jesus estava pregando, e a primeira palavra que ele dá aos discípulos é: passemos para o outro lado. Então, eu entender que Jesus está comigo no barco e que ele pediu uma palavra: vamos passar daqui para lá, no mínimo eu tenho que ter fé que, independente do que acontecer, ele está comigo. Ele está comigo no barco. É só para a gente passar para o outro lado. Só que no meio do caminho aconteceu um problema. No meio do caminho veio uma tempestade. E as tempestades, elas vêm, elas sempre vêm. Mas o que Jesus estava indo fazer do outro lado? Ele estava indo curar um demoniado. Essa palavra, esse demoniado em específico, o demoniado de Gerazeno, aparentemente um dos demoniados na palavra que tinha uma maior legião de demônios dentro dele. Ele era acorrentado por correntes, quebrava as correntes, ninguém podia se conter com ele. Então, Jesus estava indo ali fazer alguma coisa extraordinária. Ele estava indo ali fazer um milagre no sinal. Esse tipo de cenário, quando Jesus se depara com a tempestade, ele imediatamente repreende. Aí eu te pergunto: se Deus, na sua trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se nessa trindade Deus manda uma tempestade, cabe ao Filho repreendê-la? Não faz muito sentido. Deus, ele não se contradiz. Ele não entra em batalha com ele mesmo. Então, se Jesus repreendeu aquela tempestade, é porque aquela tempestade não foi enviada por Deus. Existem tempestades que vão se levantar contra a nossa vida, justamente porque estamos indo fazer a obra de Deus. Existem tempestades que vão se levantar contra nós, vão se levantar no nosso caminho, fazendo algo para Deus. Então, Satanás ali, conhecendo o que ia acontecer naquela situação, o que Jesus ia fazer do outro lado, ele tenta impedir os discípulos. Mas é interessante ver a falta de fé dos discípulos, né? Jesus ali descansando no barco, ali dormindo, e a palavra fala que o barco já estava começando a se encher. Então eu fico pensando, eu gosto de imaginar a cena, né? Então o barco está se enchendo, Jesus está dormindo. Primeiro eu já imagino que ele estava molhado, né? Porque entrou muita água no barco para o barco começar a ir a pico. Então Jesus está lá dormindo, molhado. Imagina a paz que ele tinha. A água entrando no barco, ele molhado, os discípulos já tudo doido, meu Deus do céu, a gente vai perecer. E eles acordam a Jesus e falam: mestre, o senhor falou para a gente atravessar, e o barco ele não tem motor, né? Assim, é meio pesado ficar remando aqui, a vela e tal. Deixa eu te explicar uma coisa. Vai afundar. Está entrando água lá, o trem está meio complicado. Eu imagino Jesus acordando e falando: não tem lógica, gente. Eu estou aqui, eu falei, passemos para o outro lado. Vocês estão com medo da tempestade. Porque muitas vezes a tempestade ela nos deixa encurralados.
É uma tempestade onde a gente não consegue enxergar um erro, não tem ninguém naquele barco que não deveria estar ali. É uma situação onde a gente está fazendo a obra de Deus, a gente está fazendo uma caridade, a gente está fazendo algo bom para o ministério, a gente está fazendo algo que Deus nos enviou, e se levantou uma tempestade. Qual o intuito dessa tempestade? Essa tempestade ela só nos leva a entender o poder de quem anda com Jesus. O poder que temos quando andamos com Ele. Porque no primeiro momento que eu tenho medo, eu posso me achegar a Ele. No primeiro momento que a tempestade vem e ela me assola e ela me amedronta diante da situação, eu tenho Ele comigo. Então, independente daquilo que aconteça, eu posso me achegar a Ele e falar: Pai, ficou feio ali o trem, né? Eu sei que o Senhor falou que ia comigo, eu sei que o Senhor falou que a gente ia ganhar, mas tá fácil não. Pai, eu sei que o Senhor falou que eu ia ser curado, mas a doença está só progredindo. Vou morrer. Mas o que Ele falou lá atrás? Pai, eu sei que o Senhor falou que eu ia conseguir pagar as contas, mas não está dando não. O Senhor falou que ia me prosperar, que meu negócio ia dar certo, mas eu vou quebrar. Sabe, a situação é a mesma. Cada um passa pela sua forma de tempestade. Hoje cedo mesmo, fui no parquinho com o Daniel, com a Sara, e o Daniel balançando ali no balanço. Ele: papai, eu balanço sozinho agora, eu vou bem alto, e o papai do céu está me vendo, lá de cima, porque eu estou indo muito alto, assim, né? Essa altura assim. Mas na cabeça dele, ele estava voando. E eu falei: é mesmo, filho? Só que ele não balançava alto, ele não gostava. E eu falei: uai, o que foi que você perdeu o medo? Você acostumou lá na escola? O que foi? Ele falou: não, papai. Papai do céu falou no meu coração. E ele falou assim: Daniel, você não precisa ter medo. Pode balançar alto. Aí eu falei: é mesmo, filho? O que aconteceu? Ele falou: aí o papai do céu esticou a mão assim e saiu uma luz. Aí eu perdi o medo e comecei a balançar alto. Então, assim, na cabecinha dele, aquilo dali era uma tempestade gigante. Não tinha nada que eu fizesse que fazia ele balançar alto. Muitas vezes a tempestade que para mim é uma tempestade, para você é nada. Você olha e fala: nossa, mas está sofrendo com isso? Mas na minha cabeça é a minha tempestade, é a minha limitação. E qual a parte boa disso? Essas tempestades vêm para nos fazer crescer. Davi, ele não enfrenta Golias de primeiro. Ele fala: não, Saul, pera lá, vou te explicar uma coisa que aconteceu. Lá atrás, eu estava cuidando das ovelhas do papai e veio uma onça, um leão. E o leão pegou e falou: não, vou pegar esse carneirinho. E eu falei: não vai não. Aí ela falou: vou pegar. Eu falei: se você pegar, eu vou te matar. Você que sabe. E ela pegou e eu matei. Então, se lá atrás Deus me entregou o leão, depois me entregou o urso, esse incircunciso filisteu vai morrer. Então, as tempestades, elas vão aumentando para nos fazer estarmos próximos dele. Estamos cada vez mais próximos do Pai. Estamos cada vez mais entendendo a intimidade que a gente tem com Ele. A intimidade é gerada por convívio, dia após dia, cenário por cenário. Então, cada um desses momentos tem um porquê, né? Eu até destaquei aqui: aproveite essas tempestades para se aproximar dele, para crer nele, para andar com ele. Essas tempestades só servem para nos fazer crescer. Reconheça o poder de Deus em sua vida, independente daquilo que está acontecendo. Amém? A terceira tempestade é uma tempestade de origem natural. Mateus 14, verso 22 ao 33. Mateus 14, 22 ao 33. Amém. Logo a seguir, interessante, né? Crente vida com Deus parece que é só tempestade. Tem a tempestade que Deus manda, aí quando você está de boa, tem a tempestade que você entrou porque você fez coisa errada, aí você está certo. Tem a tempestade que
vem do inimigo, porque você está fazendo a coisa certa. Então, nossa vida ela é uma vida de tempestades mesmo. E por isso que a palavra fala que é glória em glória, vencendo de glória em glória. Amém. Verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu no monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tocando, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Então essa é uma terceira tempestade. Então vamos lá, a primeira tempestade, ela veio para que entendamos que algo está errado no nosso meio, seja na nossa vida, seja uma pessoa, uma companhia, um trabalho, alguma coisa está errada. É uma tempestade enviada por Deus para abrir os nossos olhos. Jonas. A segunda tempestade, Jesus estava no barco. Então Jesus falou: vamos daqui para lá e eu vou com vocês, estou aqui junto. É uma forma da gente gerar intimidade com ele, crescimento com ele. Mas a terceira, ela já é um pouco mais complicada. Porque Jesus, a palavra fala que Jesus compeliu, obrigou, em outras traduções, eles a irem. Entenda que Jesus era uma pessoa que tinha a graça divina. Então, estar perto dele, estar junto com ele, sendo discípulo, então, a gente não queria largar ele, queria ficar com ele o tempo todo. E ali Jesus fala: não, é para vocês irem. Eles: não, mas a gente vai esperar. Não, mas é para vocês irem. Não, vamos esperar mesmo. Ficar aqui, porque vai que acontece alguma coisa, né? Tem a multidão, só está se despedindo, vamos esperar. Ele falou: vai, é para vocês irem. Eu vou encontrar vocês. A primeira coisa que eu ia perguntar, falou: olha, você vai encontrar a gente como? Se a gente vai sair daqui de barco, vai lá para o alto mar, você vai me encontrar como lá? Eles já não questionaram, né? Porque como Jesus ia sair sozinho para encontrar eles? Então, nessa terceira tempestade, Jesus não está com eles no barco. Essa tempestade é uma tempestade natural. Ela não acontece do dia para a noite, não é uma coisa que você simplesmente aconteceu e se apareceu no meio dela. Os discípulos dali, possivelmente, eles já olharam e falaram: tá vindo chuva aí, né? O trem vai ficar meio feio, vamos esperar Jesus. Jesus os obrigou a ir. Então Jesus vai, se despede da multidão, sobe para orar, e na quarta vigília seria entre 3 e 6 da manhã, que as vigílias eram divididas a cada bloco de 3 horas. Então ela começava às 9 da noite até meia-noite, meia-noite até 3. Então, entre 3 e 6 da manhã, Jesus ele vai se aproximando ali dos discípulos por sobre as águas. E todo mundo fica doido. O barco já estava fisicamente, não só nessa terra, não só com bens materiais ou saúde, mas é necessário um crescimento espiritual, para a gente se aproximar mais dele, não só como intimidade, mas em poder. É necessário um crescimento espiritual. E esses momentos, geralmente, vamos estar sozinhos. A gente não vai estar na intimidade com ele, porque ele nos colocou lá para que pudéssemos tomarmos decisões. Da primeira tempestade, Jonas. Na segunda tempestade, Jesus acalma. E na terceira tempestade, cabe a mim tomar uma decisão do que fazer. Quando Jesus vai se aproximando do barco, se a gente para analisar, o que Pedro pede para ele é totalmente fora de sentido. Assim. Jesus está se aproximando. Ele está vindo lá da beira. Né? Está chegando no barco já, no meio do mar.
E aí Pedro fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, depois de, meu Deus, é um fantasma, né, e loucura e tal. Senhor, se é o Senhor mesmo, me fala para ir ter contigo. Sabe, Jesus podia ter virado e falar assim, mas você quer fazer o que aqui? Não faz sentido, eu estou no meio do nada aqui, no meio do mar, e eu estou indo para o barco. Eu estou partindo do barco, eu vou entrar aí, calma. Mas não. Aquele momento, os 12 discípulos estavam no barco. Todos estavam no barco. Só um teve a atitude de fé. Só um teve a atitude de fazer algo sobrenatural. Ele falou, não, peraí, se Jesus veio andando sobre o mar, por cima da tempestade, por cima dos problemas, independente do meu medo, independente daquilo que eu estou passando agora, eu quero ir ter com Ele. Então Jesus fala, vem, pode vir. E ele começa a andar. A palavra fala que no meio do caminho ele tira os olhos de Jesus, se perde no cenário ali, né, que estava acontecendo, começa a afundar. Mas Jesus prontamente o pega. Existem cenários onde cabe a você decidir o que vai ser feito. Se eu vou ser aquela pessoa que amanhã vou contar um milagre que aconteceu na vida do irmão, na vida do Diego. Nossa, a gente estava numa situação lá muito complicada e o Diego pegou e fez isso, cara. Você vê que bênção. Nossa, Deus prosperou, mudou a situação dele. Ou se eu vou estar contando a minha história. Muitas vezes a gente quer ter testemunhos para contar, a gente quer ter uma história para contar, a gente quer ter um milagre para contar, mas ninguém quer se colocar na situação do milagre. Porque o barco, ele fala de lugar de calma. O barco, ele fala ali do único lugar que eles tinham em todo aquele oceano, era o único lugar que eles podiam ter um pouco mais de tranquilidade. Era dentro do barco. E ele se coloca na brecha, ele sai do barco, no meio da tempestade. Jesus não acalma a tempestade e fala, vem Pedro. Jesus fala, vem Pedro. E a tempestade moendo. Pau torando, água subindo, Jesus tirando onda lá, surfando. Onda subindo. Pensa, não, porque pensa, tem uma tempestade. O mar não está calmo. O mar está subindo e descendo. Jesus está em cima da onda. Ele está tranquilo. E o Pedro falando, deixa eu ir ter contigo. Então, muitas vezes a situação da tempestade, ela nos adormece, ela nos amedronta, ela nos deixa atônitos, ela nos deixa parados. Porque se eu ficar aqui no barco, ele está chegando, vai dar tudo certo. E quem fica no barco, conta milagre de quem saiu do barco. Mas quem saiu do barco, conta milagre daquilo que viveu com Jesus. Deus, às vezes, ele vai forçar de todas as formas. Ele vai lançar uma tempestade, ele vai te chamar, ele vai te mandar ir na frente. Por quê? Porque tem hora que não é momento de parar e orar. É hora de fazer acontecer. Quando Moisés está fugindo ali de Faraó, é um cenário disso também, e ele para ali diante do mar, o mar e os Faraó e o exército chegando, e meu Deus, não tem para onde ir, ele para orar. O que Deus faz? Deus o repreende. Fala, por que você clama a mim? Diga ao meu povo que marche. Se ele te deu uma palavra, se ele falou, vai adiante de mim que eu vou, pode ir. Ele vai vir. Se ele falou, eu estou no barco, vamos atravessar daqui para lá, pode ir. Independente daquilo que aconteceu. Agora, se ele não te deu uma palavra, ou ele falou, vai por aqui, e você está indo por ali, que é o cenário da primeira, aí é necessário parar, entender o que eu fiz de errado, o que está acontecendo. Mas as outras duas tempestades, intimidade com Deus, poder em Deus. Então, muitas vezes a gente pode estar vivendo essa tempestade. Amém? O problema não é a tempestade, é como reagiremos dentro da tempestade. Agora Atos 27, 15 ao 19. Na verdade, Atos 27 é quase o capítulo inteiro, ela é um pouco grande, justamente porque essa é uma tempestade diferente das outras. Eu acho que muitas vezes a gente tem uma visão muito triunfalista da Bíblia, uma visão muito de, nossa, tudo vai dar certo, e Deus vai prosperar, e que bênção, e nem sempre isso é totalmente verdade. Eu acho que a gente tem que pregar a palavra na plenitude dela.
Então, se estamos falando de tormentas, de tempestade, de situações complicadas, eu acho que é bom a gente colocar Atos, capítulo 27, dentre elas. Atos 27, verso 15 ao 19. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios cingindo o navio, e temendo darem a costas a Sirtem. Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. E o terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos no mar a armação do navio. Verso 41 ao 44 agora. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém? Essa passagem aqui em Atos, ela vai falar de 15 dias de tempestade. É uma tempestade que eles estão no mar, Paulo está nesse barco, e eles ficam ali por 15 dias passando essa tempestade. Lembrando que geralmente as tempestades que acontecem na palavra, elas são muito repentinas, são pequenas, 2 horas, 3 horas de tempestade. Então uma tempestade de 15 dias foi algo extremamente danoso e complicado. E ele vai descrevendo, depois até aconselho que leiam Atos 27 inteiro, ele é um pouco grande, mas ele vai ali descrevendo todos os cenários que eles foram fazendo. Eles tentavam isso, não dava certo, eles oravam, não dava certo, eles começaram a lançar fora de novo as coisas que estavam dentro do barco, não deu certo. E aí eles vão de um lado, vão de outro, faz uma coisa, faz outra, muda a rota, não funciona, e o barco está tentando. E até que chega um momento onde eles se deparam com 2 mares e conseguem atracar o navio ali. Eles pensam, então vamos matar os prisioneiros, porque eles estavam carregando prisioneiros, para que eles não fujam. Mas com receio, porque Paulo estava no meio deles, ele falou, não, deixa todo mundo sair. A questão é que o barco foi destruído. Ao contrário das outras tempestades, onde Jesus interviu, onde o discípulo interviu, onde Deus interviu, essa tempestade ela mostra que existem coisas nas nossas vidas que muitas vezes não importa o que a gente faça, elas vão acabar. Sabe, ninguém é eterno. Existem coisas que, por decisão própria, muitas coisas que acontecem na nossa vida levam a cenários, onde várias vezes foram avisados, várias vezes Deus interviu, várias tempestades aconteceram no meio do caminho e nenhuma decisão foi tomada. Atos 27, ele representa isso. Ela é uma tempestade que chegou a um certo ponto onde já não importa mais o que vai acontecer, não importa mais o que vocês vão tentar fazer, porque o barco vai ser destruído. Mas todos chegaram salvos à praia. É um pouco complicada essa passagem, porque eles tentaram de tudo. Eles tentaram jogar o peso fora, eles tentaram se aproximar de Deus, mas já era tarde. Eles não se atentaram às pequenas tormentas que aconteceram no caminho. Eles não se atentaram àquilo que foi falado no decorrer do tempo. E eu não quero me achar nessa tempestade.
Eu não quero que ninguém aqui esteja preso nessa tempestade, aonde a gente pode clamar e ele não vai ouvir, aonde a gente já pode tentar buscar e não vai encontrar, a gente vai tentar bater a porta e ela não vai se abrir, porque a decisão já foi tomada. Essa tempestade, ela mostra que o barco vai ser afundado, independente daquilo que eles fizessem. Eles tentaram de todas as formas mudar a rota, o que mostrava que eles estavam numa rota contrária, que era a vontade de Deus. Eles tentaram lançar fora os pesos, aquilo que eles adquiriram na vida, mas já era tarde. Então muitas vezes a gente perde a vida tentando adquirir coisas que lá na frente a gente vai tentar lançar tudo fora para recuperar, mas talvez não vai dar tempo. Talvez é uma rota sem fuga. Existem momentos da vida que estamos em rota sem fuga. Uma passagem de Billy Graham falou uma vez: quando Deus der a você um novo começo, não repita os mesmos erros. Então, eu acredito que muitas vezes a gente tem vários novos começos em Deus. Várias pequenas tempestades, vários pequenos problemas, pequenos buracos, mas a gente não para se atentar àquilo. Eu vou contar uma história, não sei se alguém já conhece, vou até pegar os dados aqui para... E é uma história real, essa história. Ela aconteceu em 1869. Eu acredito que até a Ludmila já deve conhecer, porque ela fala muito de investimentos também. Tem muitos livros atuais que foram baseados nessa história. A história de Ali Hafed. Conhece? Ali Hafed, ele era um homem que morava no Irã e ele tinha uma fazenda. Tem várias diretrizes, né, para essa história, tem várias histórias sobre a história dele. Mas basicamente ele morava nessa fazenda, ele tinha filhos, tinha uma esposa, tinha dinheiro e ele era muito feliz, muito tranquilo financeiramente, tranquilo com Deus. Só que um certo dia um padre chega e conversa com ele, era um padre da cidade, eles começam a conversar e ele fala: eu não sei se você conhece, mas agora o pessoal está indo atrás de diamante. Diamante é uma riqueza inestimável. Um diamante do tamanho de um dedo, assim, de um polegar, compra umas 10 fazendas dessa sua. E um homem que nunca teve tal ambição, já mais de idade, né? Tranquilo, com família e tudo, com filhos, ele ficou com aquilo na cabeça. Aí falou: uai, o que é isso? Passou-se uns dias, ele foi até o padre e falou assim: como que funciona isso? Aonde que encontra esse tal de diamante? E o padre falou para ele: geralmente, onde estiver cercado por montanha, um rio correndo no meio dessa montanha com areias brancas. Geralmente, nesse lugar se encontra diamante. E ele falou: e aonde que tem isso? Ele falou: cara, no mundo inteiro. Está esparramado no mundo, ninguém sabe onde está. Mas é uma pedra que brilha de todas as formas, de todas as cores. Ele falou: uai, tá. Ele vende a propriedade dele e deixa a esposa e os filhos com o vizinho, que era amigo dele. Fala: o papai está saindo aqui e eu vou atrás de diamante. Quando eu encontrar, eu volto, que a gente vai ser muito rico. Então a gente vai comprar tudo isso aqui. A história conta que ele ficou por muito tempo procurando esse diamante. E ele foi passando por todos os lugares, procurando diamante, procurando diamante, procurando diamante, até que o dinheiro dele acabou. Ele gastou todo o dinheiro que ele tinha da fazenda. E em um momento de loucura, já ali, quase que passando fome, já desesperado, ele se lança ao mar. Ele suicida. O padre volta depois na propriedade que ele tinha vendido para conversar com o novo proprietário. Falar o que tinha acontecido com Ali Hafed, o que aconteceu na vida dele, tudo e tal, conversar. Imagino que cidade pequena, né, e tudo. Só que quando o padre está indo embora, um feixe de luz passa pela janela e bate em uma pedra preta, um pouco descascada, dentro da cozinha, não sei, cozinha, sala, não sei. E aí quando ele vê aquela pedra brilhando, ele fala assim:
aquilo dali é diamante, onde você encontrou? Ele fala, não é diamante não, seu padre, aquilo dali é uma pedra que eu encontrei lá no rio. E ele pegou e falou assim, é diamante, me leva lá, deixa eu ver. Eles foram. Esse diamante é o diamante da mina de Gokanda. Depois vocês podem pesquisar sobre isso. A mina de Gokanda, ela é a maior mina de diamante de toda a história. Essa mina de diamante, ela estava dentro da propriedade. Em um rio com areias, cercada por 2 montanhas. Dentro da propriedade de Ali Rafet. Essa história ela é tão louca que eu tive que pesquisar para ver se era real. Ela aconteceu. A mina de Gokanda é a mina que deu o diamante da coroa da realeza, saiu da mina de Gokanda. O diamante da coroa da Inglaterra saiu da mina de Gokanda. Os maiores diamantes até hoje encontrados saíram da mina de Gokanda. Então, muitas vezes, aquilo que nos desperta o interesse, aquilo que tira o nosso foco, é algo totalmente desnecessário. Ele perdeu família, perdeu os filhos, e ele nem precisava encontrar a mina de Gokanda. Ele ia ser feliz com a família dele, lá na terra dele. Mas se ele tivesse procurado debaixo dos pés dele, ele teria encontrado a maior mina de diamante de toda a história. Muitas vezes tudo que a gente precisa está aqui. Muitas vezes tudo que a gente precisa está em dobrar o joelho e falar com Ele. E a gente está procurando em tantos lugares, em tantas coisas. Instagram, Facebook, TikTok, aceitação do outro, postar foto feliz sendo que você está triste. É tanta imagem, é tanta coisa que o mundo nos cobra hoje, é tantas coisas que a gente se perde. E tudo que